segundo dia do nosso estudo bíblico em ordem cronológica, e hoje então nós lemos Gênesis do 4 ao 7, não é isso mesmo? O primeiro ponto que temos para falar aqui é que mesmo 2.500 anos antes dos 10 mandamentos que tem lá o não matarás, Caim já sabia que era errado matar. Até porque ele teme pela sua própria vida depois que ele é amaldiçoado por Deus. Então já existia essa moral do certo e errado muito antes dos 10 mandamentos. Agora um assunto polêmico, o comentário diz que provavelmente Caim se casou sim com uma irmã ou sobrinha, mas que naquele momento da história não havia problema porque não havia carga genética para que houvesse mutações. Então, uma coisa interessante, polêmica, me contem o que vocês acham. Aí no meio dessa história nós temos dois personagens que me chamou a atenção pessoalmente, tá? Não está no comentário, que é Jubal e Tomal-Caim, uma coisa desse jeito. Que fala que um deles usava instrumentos de ferro e o outro era algum profissional relacionado a instrumentos musicais. E aí eu fiquei imaginando, né, que provavelmente eles eram contemporâneos e as habilidades deles se complementavam, né? Para criar os instrumentos eram necessários esses instrumentos de ferro. Em seguida, nós temos uma lista de uma galera que viveu muito tempo, mais de 900 anos a maioria deles. E o recorde que a gente conhece é Matusalém, que viveu 969 anos. Aqui um assunto polêmico que a própria autora diz para que a gente segure com a mão aberta, ou seja, é uma interpretação que é atribuída aos antigos judeus, que no capítulo 6 tem escrito que tem os filhos de Deus, né? E até agora Deus não chamou ninguém de filho. A interpretação é que esse termo, os filhos de Deus, sejam os anjos caídos. Verifiquem aí na Bíblia de vocês, vejam o que vocês acham sobre essa temática que decorre, né, que dá origem a uma corrupção tamanha na Terra que Deus resolve reiniciar tudo com o dilúvio. Também no capítulo 6, por causa dessa corrupção do coração do homem, a longevidade seria diminuída para 120 anos. Mas alguns intérpretes também dizem que esses 120 anos seriam aproximadamente o período até o dilúvio. Então, eles só viveriam mais 120 anos. No relato no dilúvio, nós vemos que Deus poupa Noé e sua família porque eles eram tementes a Deus. Aqui também nesse capítulo nós vemos a primeira vez a palavra aliança na Bíblia, que Deus cita que faria uma aliança com Noé e os seus descendentes. Uma adição pessoal minha que eu achei muito interessante, que fala que além da chuva, as fontes de águas das profundezas transbordaram. Por isso aconteceu o dilúvio. Mais uma coisa, o dilúvio teoricamente acontece em torno de 1.600 anos depois de Adão. Nessa leitura de hoje nós vemos a representação do caráter de Deus como o Criador soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o clima e sobre a história. Deus é soberano.